Olá! Você confere hoje no programa Saber da Gente as personalidades que contribuíram ou contribuem nas áreas de ciência e cultura. Um par de invento que vocês nem imaginam. Neste bloco, você vai se surpreender com tantas invenções que tiveram brasileiros como precursores. Para abrir esse bloco, vamos ao céu. Rafael! Vamos sim! Em 1906, Santos Dumont desenvolveu o 14 bis. A aeronave possuía motor a gasolina e um design que aproveitaria a aerodinâmica do ar. Dumont fez o 14 bis voar 3 metros de altura ao longo de 60 metros sem auxílio de rampas, catapultas ou do vento, apenas com a propulsão do motor. Vale lembrar, Rafa, que Santos Dumont foi além do céu, mas se a invenção do avião não fosse contestada, Santos Dumont pode ganhar o mérito por outra engenhoca. O relógio de pulso, o pai da aviação, pretendia cronometrar o tempo de voo dos seus aviões. Durante as experiências, naquele tempo, os relógios ficavam nos bolsos, presos a uma corrente. Como ele tinha dificuldade em tirar, constantemente encomendou ao joalheiro Cartier um modelo que ficasse fixo no braço e facilitando o controle das horas. O pai da aviação não está só, uma mulher de muitos feitos, uma mulher que teve seu avião como sua melhor companhia. Nascida em 22 de dezembro de 1910, Ada Rogatis foi pioneira da aviação no Brasil. Foi a primeira mulher a obter licença como paraquedista, a primeira volovelista piloto de planador, e a terceira a se brevetar em avião em 1935. Também se destacou pelas acrobacias aéreas e foi a primeira pilota agrícola do país. Voando aeronaves de pequeno porte e ao contrário de outras famosas aviadoras, sempre sozinha, a fama nacional e internacional cresceu a partir dos anos de 1950. Em 1950, realizou um voo em torno das Três Américas, percorrendo 38.398 km por 236 horas, visitando 17 países. Em São Carlos, no Sul-Datã, há um espaço consagrado a ela. O seu avião, com várias homenagens, é lá apresentado resguardando sua imagem de empreendedora. Quantas descobertas e feitos importantes! Para os brasileiros, podemos dizer que o céu é o limite, mas apesar que podemos dizer que o espaço é o limite. Marcos Pontes nasceu em Bauru, São Paulo, em 11 de março de 1963. O menino pobre da periferia de Bauru começou a trabalhar aos seus 14 anos de idade, como eletricista aprendiz da Rede Ferroviária Federal para pagar seus estudos e ajudar no orçamento de casa. Engenheiro aeronáutico, formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e mestre em engenharia pelo sistema pela Naval Postgraduate School, Califórnia, Estados Unidos, é piloto de testes de aviões. Marcos Pontes é o primeiro brasileiro da história do país aeroespaço. Atualmente trabalha no setor aeroespacial nos Estados Unidos e no Brasil. Vive em Houston e em São Paulo. Co-pesquisador, professor, ministra cursos em escolas, universidades e empresas e outras instituições no Brasil e no exterior. Reconhecido mundialmente pelo seu trabalho pela ciência, pela tecnologia e pela educação. Possui inúmeras medalhas e condecorações internacionais, incluindo a denominação de asteroide com seu nome, para desenho, pintura, música e literatura. É bem verdade, Matheus. Temos brasileiros que estão conquistando o espaço, deixando-nos impactados com tanto. William Fernandes de Mello é uma astrônoma, professora e escritora brasileira, radicada nos Estados Unidos. Atualmente é vice-reitor de Estratégias Globais
e professor titular de Física da Universidade Católica em Washington. Colabora com a equipe da NASA desde 1997 e é uma das autoras das imagens Profundeza do Universo, tirada com um telescópio chamado Hubble. É conhecida como Mulher das Estrelas e inspira os jovens nessa guia carreira científica. É responsável pela descoberta da supernova, que aconteceu no Chile no dia 14 de janeiro de 1997. Também participou da descoberta das bolhas azuis, conhecida como um orfanato de estrelas, podem dar origem a essas estrelas fora da galáxia. Em 2013, participou da descoberta da maior galáxia espiral do universo já conhecida, a Galáxia de Condor. Surpreender, descobrir, comunicar. Como é bom ouvir rádio. E se podemos ouvir rádio? Adivinhem só, tem brasileiro na parada. Roberto Landel foi um padre católico, cientista e inventor brasileiro, nascido em 1861, em Porto Alegre. Foi o primeiro cientista no mundo a transmitir a voz humana pelo ar através de ondas de rádio. Padre Landel realizou a primeira transmissão ao ar livre de voz humana por meio de ondas de rádio da história da humanidade. A proeza se deu em 16 de julho de 1899. Em 3 de junho de 1900, repetiu a experiência ligando ao Alto Santana, Avenida Paulista, 8 km em linha reta. O italiano Guglielmo Marconi, por exemplo, foi considerado equivocadamente o inventor do rádio em vários países. Só transmitiu a voz humana por meio de ondas de rádio em 1914, muito tempo depois de Landel. Landel lutou bravamente enquanto pôde para tentar concretizar seu sonho. Levantar recursos financeiros, desenvolver e implantar um sistema de rádio no Brasil. Se seu sonho se tivesse concretizado, hoje o Brasil ocuparia um papel de vanguarda nas telecomunicações. Do rádio ao mundo dos jogos eletrônicos, temos muito o que nos orgulhar. Renato De Giovanni é o primeiro projetista de jogos brasileiros a criar e produzir profissionalmente um jogo de computador em língua portuguesa no início da década de 1980. Foi colaborador e diretor técnico da primeira revista brasileira de microcomputadores, a Microsistema, atualmente diretora e produtora da página Tchutchu Online, onde escreve artigos técnicos de programação de design de jogos, bem como criar jogos comercializados pela mesma. De Giovanni participa ativamente das principais listas de discussões sobre desenvolvimento de jogos, além de cursos de graduação e pós-graduação, palestras em mesas redondas, profissional de design por formação acadêmica e, de fato, o primeiro game designer brasileiro que se tem notícia. Não fosse muitas vezes pela simplicidade ou inocência. Quando seriam os inventos registrados no nome brasileiro geniais? Padre João Francisco teve a ideia de adaptar um piano com 24 teclas, para que ele pudesse imprimir letras em um papel. Para mudar de linha era preciso pisar no pedal localizado na parte de baixo do aparelho. Sem dúvida, a ideia era bastante promissora. Azevedo confiou a um negociante, Jorge Napoleão, que dizia ter ar possível sem fabricado nos Estados Unidos. Nunca mais teve notícias do vendedor. Ou seja, foi passado para trás. Passado alguns anos, um modelo quase igual foi apresentado no solo americano por Christian Solers. A empresa Remington comprou a ideia e passou a fabricá-la na escala comercial. Um clique, um flash, e a fotografia já tem a nossa marca. Curiosamente, a fotografia pode ter sido inventada no Brasil, com um método diferente por Antoine Hércole Florence, um francês que viveu aqui por muitos anos. Após vários experimentos que incluíram até urina para fixar imagens, Antoine desenvolveu a chapa de vidro. Tratada quimicamente, podia capturar a imagem e depois passá-la para o papel.
Esse feito permaneceu pouco reconhecido por décadas, até que o historiador Boris Kozoy, da Universidade de São Paulo, USP, relevou a façanha no livro 1833, a descoberta isolada da fotografia no Brasil. Da fotografia ao raio-x tem muita história por aqui. O Manuel de Abreu, brasileiro, pesquisou por muitos anos uma forma de radiografar o órgão do corpo humano. Suas pesquisas deram em 1936, quando criou o sistema que podia fotografar por meio de chapas radiográficas o pulmão. Isso proporcionou que o diagnóstico de doença como a tuberculose fosse muito mais rápido. A técnica foi batizada como abrografia. Sinto cheirinho de pipoca. Um filme agora seria bem legal, ainda mais se trouxesse sensação de realismo nas cenas. Em 1934, um italiano chegado ao Brasil com 6 meses de idade, chamado Sebastião Comparato, criou 2 modelos de projetores 3D e os apresentou no Rio de Janeiro. O projeto consistia em um pequeno equipamento que podia ser adaptado a projetores comuns da tela especial. A imagem projetada era refletida por um espelho e o processo criava a sensação de que a imagem estava passando em um espaço vazio, como fosse uma espécie de palco de teatro. Até os famosos se renderam às redes sociais. O Facebook aproximou milhares de pessoas. Eduardo Saverin. Em 2004, Eduardo Saverin e Mark Zuckerberg, juntos de mais 3 alunos de Harvard, lançaram a rede social Facebook para interação e comunicação de alunos da faculdade. Eduardo investiu $1.000 e hoje ele possui 30% da empresa. Em 2023, ele atingiu a meta de 75,8 bilhões de reais, sendo considerado o segundo brasileiro mais rico do país.